Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, é uma honra tê-lo nesta casa. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, que certamente nos estará a ouvir. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Pedro Calado. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém, demais entidades presentes, Senhora Vereadora do Urbanismo, Senhor Vereador da Cidade de Lisboa, Senhor Vereador do Urbanismo da Cidade do Porto, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Fundação AIP tem como missão apoiar as pessoas, as empresas e a economia. Este desiderato perspectiva o desenvolvimento de uma atividade que, apesar de sediada em Lisboa, impacte positivamente todo o território nacional e que contribua também para o desenvolvimento das economias locais, ajudando a fortalecer a oferta de produtos e serviços nas diferentes áreas de atividade, através da promoção de uma oferta diversificada, qualificada, nas feiras e eventos que promovemos em termos nacionais e em termos internacionais. São exemplo disso eventos e feiras como o Salão Imobiliário de Portugal, o Portugal Economia Social, o Sogrex e Defesa, a BTL, o Portugal Smart City Summit, entre tantos outros eventos que promovemos e que permitem desencadear, desenvolver e apoiar as atividades das empresas, contribuindo para a dinâmica de negócios ao longo do território nacional. E para cumprir este objetivo, para além do inestimável contributo dos diferentes organismos e entidades da administração central e regional e dos diferentes parceiros setoriais e regionais do segmento empresarial associativo, revela-se de crítica importância o envolvimento cada vez mais próximo e ativo dos municípios portugueses. Os municípios desempenham um papel fundamental enquanto motores e dinamizadores das economias locais, pelo que consideramos ser nosso dever lançar um convite e um desafio aos municípios portugueses para que reforcem o seu envolvimento nas atividades desenvolvidas pela Fundação AIP e, em conjunto, possamos criar dinâmicas que permitam reforçar o nosso apoio às economias locais, beneficiando estas da visibilidade e promoção gerada pelos eventos que realizamos. E é por isso que não posso deixar de manifestar o nosso agradecimento a tantos municípios que já fazem parte desta cadeia de valor gerada pelas atividades que desenvolvemos, em particular a Lisboa, cidade anfitriã da maioria dos eventos que realizamos e parceiro institucional e estratégico de grande parte desses projetos que realizamos. Mas, igualmente, no caso do Círculo em particular, ao Porto, ao Funchal, a Santarém e a Alenquer, na pessoa dos seus presidentes, por todo o apoio e envolvimento que têm prestado às atividades da Fundação AIP. Uma palavra de grande apreço e também devida a todos os expositores, parceiros e patrocinadores
contornaram o SIL, o verdadeiro marketplace do setor imobiliário português, manifestando a todos a disponibilidade e interesse da Fundação AEP em promover e organizar outros eventos descentralizados ao longo do território nacional, em parceria com os diferentes municípios, aproveitando as suas infraestruturas empresariais, locais, para criar plataformas de interação, de visibilidade e promoção dos seus territórios, do emprego e da atividade das empresas e das economias locais. A Fundação AEP é uma pessoa coletiva de direito privado, beneficia de um estatuto de utilidade pública e não tem fins lucrativos. Os proveitos da nossa atividade servem para cobrir os custos operacionais e para investir em novas áreas de conhecimento que possam contribuir para o desenvolvimento da atividade económica do país, tendo como único objetivo servir Portugal. Foram difíceis os tempos de pandemia que todos vivemos e que obriga-nos a continuar a ter um cuidado acrescido, mas permitam, meus senhores, principalmente os senhores autarcas aqui presentes, que lhes interesse o nosso agradecimento extensivo a todos os demais autarcas do país pelo trabalho incansável e de inestimável valor que, em benefício do país e dos cidadãos, organizaram ao longo de todo este processo. Foram os senhores quem mais perto esteve sempre das populações, quem identificou e implementou soluções, muitas vezes de recurso, para minimizar a catástrofe que todos tivemos de enfrentar. A nossa colaboração com a Administração Central remota já por herança a 1837. Herança porque nós somos, Fundação AEP, somos presentemente responsáveis por implementar toda a atividade empresarial, de promover os eventos e as feiras que anteriormente eram desenvolvidas pela Associação Industrial Portuguesa. Agora vivemos novos tempos de incerteza com o conflito armado na Ucrânia, onde estão a gerar novos impactos negativos na nossa atividade económica. Mas estejam seguros que nas dificuldades do passado, como nas que vivemos presentemente, a Fundação AEP e as suas participadas continuarão a ser resilientes, focadas e determinadas em cumprir a sua missão de apoiar as pessoas, as empresas e a economia. Estamos naturalmente ativos em relação aos desafios da transição digital e da transição ambiental, em particular a transição energética, que a nível vertical e horizontal impacta todos os setores e áreas de atividade, nomeadamente os que aqui estão representados neste evento. Hoje inauguramos o Salão Imobiliário de Lisboa e a Tectónica. Duas feiras emblemáticas e que se complementam pelas sinergias geradas. Queria agradecer a presença do representante da Feira Congênero de Cannes, que está aqui connosco, Presidente do Diretor-Geral, a quem aproveito para saudar e desejar que da nossa curta conversa que tivemos hoje de manhã possa resultar uma boa parceria entre as duas cidades. No que respeita ao SIL, em particular, permita-me uma palavra de reconhecimento pelo trabalho realizado pelo setor imobiliário ao longo destes últimos 2 anos, pois evidenciou uma capacidade notável de resiliência. Conseguiu contornar as dificuldades e continua a apostar no crescimento do setor. O SIL, com o vosso inestimável contributo, nunca deixou de se realizar ao longo destes longos meses de pandemia, sendo mesmo a única feira do setor imobiliário que se realizou na Europa durante esse período. A todos, agradeço penhoradamente a vossa presença, o vosso apoio e o vosso incentivo acima de tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Vamos então passar ao primeiro painel do dia de hoje, cujo tema é o passado, o presente e o futuro das cidades. Vai estar connosco a moderar este debate a jornalista da SIC Notícias, Rita Neves. O painel é composto ainda pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, que estão aqui presentes e que podem ocupar os lugares, e já está connosco também via Zoom o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, também agradecer o convite do Salão Imobiliário de Lisboa para estar aqui presente. É um gosto estar junto dos autarcas de tantos municípios a debatermos o passado, o presente e o futuro das cidades, numa altura em que, como sabemos, e os dados das mais variadas instâncias, como o Banco de Portugal e as Nações Unidas, indicam que grande parte, a maioria, mais de metade da população mundial vive, de facto, em centros urbanos e nas cidades. E é preciso, por isso, perspectivar e saber qual é que é a perspectiva dos responsáveis municipais e o que é que estão a desenhar e a planear para as cidades do futuro. Estratégias em termos da habitação, da mobilidade, do transporte, do investimento, da sustentabilidade ambiental são hoje temas incontornáveis, são emergentes para responder a estes desafios. E, como sabemos, ainda em fase de retoma, se é que já podemos considerar retoma da pandemia, e num contexto, infelizmente, de guerra na Europa, que falamos dos desafios que hoje se colocam aos centros urbanos na procura por uma maior eficiência, garantindo um ecossistema que seja atrativo para as pessoas, para as empresas, também para os empreendedores, para que se possam instalar e crescer. Como garantir a participação dos cidadãos, o acesso à habitação, aos equipamentos, à qualidade de vida, num ambiente que seja, ao mesmo tempo, sustentável e com uma pegada ecológica que queremos que seja cada vez mais diminuta. São algumas das ideias que vamos trazer para o debate, aqui como sabem, comigo está o Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, e o Pedro Calado, Presidente da Câmara do Funchal, e remotamente Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto. Dou as boas-vindas aos três e agradecer também a vossa presença, Carlos Moedas. E estamos a falar do passado, o presente e o futuro das cidades e, portanto, importa a cidade de Lisboa, que teve uma transformação brutal nos últimos anos, então nas últimas 2 décadas, sobretudo na última década. Como é que perspectiva e como é que vê a transformação da cidade de Lisboa e que desafios hoje se colocam? Rita, muito obrigado e muito obrigado a todos, ao Sr. Comendador. Eu comecei a vir a estas sessões da SIL há muitos anos atrás. Depois tive um interregno e aqui estou de volta. No fundo, o imobiliário, o urbanismo, a engenharia são a minha casa. Mas, quando hoje pensamos as cidades, nós temos que pensar nos desafios para além do urbanismo, para além do imobiliário, porque, no fundo, o urbanismo e o imobiliário constroem aquilo que nós queremos se pensarmos esse futuro. E as cidades hoje têm 3 grandes desafios. Por um lado, um desafio digital, um desafio de sustentabilidade e um desafio de atração de talento. E, portanto, o Presidente da Câmara tem que estar focalizado dia e noite nestes 3 desafios. O primeiro desafio, que é o digital, é primeiro perceber que o mundo das cidades mudou completamente. E muda com o digital não para transformar a cidade em algo de digital, mas para uma fusão entre o mundo físico e o mundo digital. Há uma história que eu gosto muito, quando o Michelangelo estava a fazer a estátua do Moisés e, a uma altura, atira o martelo contra a estátua e diz: "Parla, parla, fala, fala". E eu acho que hoje as cidades têm essa oportunidade. É que o físico, através do digital, pode falar com as pessoas e pode realmente construir essa cidade que hoje, através dos sensores, através de todo aquilo que é a capacidade digital de transformar a cidade, nos pode ajudar não só a gerir a cidade, mas a construir a cidade. Nós podemos ter um sistema de esgotos que nos indica imediatamente se há uma pandemia ou não na cidade. Nós podemos fazer, como estamos a fazer agora aqui na Expo, em que vamos regar com as águas residuais de Beirolas para evitar gastar água potável. E tudo isto leva-nos ao segundo desafio, que é o desafio realmente da sustentabilidade.
E esse desafio é muito maior para a vossa indústria. A indústria hoje da construção, a indústria do imobiliário tem uma responsabilidade enorme, porque é um fator enorme daquilo que é hoje a poluição. Como é que nós vamos construir essa cidade sustentável através de um imobiliário mais sustentável, não só nos materiais que são utilizados, mas também nos processos que utilizamos e na otimização desses processos. Mas, sobretudo, na capacidade ou não que a Câmara vai ter de ser em rapidez de resposta. E um dos problemas, às vezes falam-me na sustentabilidade, quando a Câmara Municipal não dá resposta, quando o urbanismo não funciona, nós não estamos a contribuir para a sustentabilidade. Nós estamos a fazer exatamente o contrário. Portanto, essa tem que ser uma primeira prioridade. E, finalmente, só para não estar aqui, que é a primeira pergunta, a atração de talento. Ou seja, uma cidade tem que ser o polo de atração de talento. E esse talento vem se sentir bem na cidade, se encontrar na cidade a capacidade de se poder olhar para o futuro e construir esse futuro. Quando eu falo nos unicórnios, eu estou a falar na responsabilidade que nós temos hoje de construir a cidade para atrair esse talento. E que esse talento venha para Lisboa, escolha estar em Lisboa. E para isso é termos essa capacidade de nos focalizar na inovação, na ciência, na tecnologia, como inspiração para a cidade. E Lisboa tem caminhado nesse sentido? Quais é que são ainda os obstáculos que se colocam? Sabemos que a capital também, a par um bocadinho do que se passa na cidade do Porto, tem hoje um grande problema de habitação. Portanto, há falta de habitação. O investimento imobiliário tem que ser repensado também de outra forma. Quais é que são as principais transformações que têm sido feitas em Lisboa nesse sentido? Primeiro é assumir que não há uma solução mágica, não há uma varinha mágica para o problema da habitação. Ele vem de várias soluções e pensar realmente nos vários problemas. Nós temos problemas hoje de habitação municipal para aqueles que não têm nada, que são os mais vulneráveis da sociedade e que nós ainda não conseguimos resolver. Temos que construir mais habitação para esses. Temos que ir àqueles que hoje, muitas vezes, não conseguem estar nem na habitação municipal, nem naquilo que chamamos a habitação acessível, ou seja, eles não estão nem num nem no outro, e, portanto, temos aqui um projeto para esses. E depois, aqueles que hoje têm profissões, que são professores, que são polícias, que são bombeiros, que não conseguem pagar um arrendamento em Lisboa. E isso é preciso ter o setor privado a participar, é preciso que o setor público esteja também, e é preciso também ir para, de certa forma, voltar a algo que fizemos no passado, como as cooperativas, entre pessoas que se juntam para construir e para fazer. E, portanto, nós estamos neste momento, já entregámos, desde que cheguei como Presidente da Câmara, mais de 300 chaves àquilo que é a habitação municipal, mas temos que nos focalizar agora também nesta habitação para aqueles que hoje não conseguem pagar a renda, a chamada habitação acessível. E depois nós temos aqui o urbanismo, não é? Porque se nós não acelerarmos o urbanismo, nós estamos a desacelerar, no fundo não temos a oferta necessária. E, portanto, a habitação do chamado mercado livre também é muito importante, porque os preços estão ao nível que estão, muitas vezes porque os processos não andam. Portanto, a senhora vereadora está ali sentada e sabe o esforço que tem estado a fazer e sabe aquilo que eu faço, está também ali a senhora diretora municipal, portanto, elas são responsáveis por isso e, portanto, elas sabem o que é que eu lhes digo todos os dias, é que temos que ter cada vez maior aceleração nas aprovações. E as aprovações dos projetos são essenciais e, portanto, nós não podemos estar o tempo que estamos hoje... E essa é uma das grandes queixas dos investidores e dos promotores imobiliários quando querem avançar, não é só em Lisboa, em praticamente todos os municípios, é a demora e o custo de todo esse processo de licenciamento. É preciso que isso seja mais ágil se queremos atrair esse investimento. Sem dúvida, e isso exige regras claras, respostas rápidas. E eu não vou desistir enquanto não conseguir fazê-lo, que é nós darmos respostas rápidas aos promotores, sim e não, com regras muito claras. O que é que acontece? Por exemplo, a senhora vereadora dizia-me ontem, 70% dos processos que muitas vezes entram no fundo, não têm a informação necessária, estão mal instruídos. Nós estamos agora a preparar algo que se chama a Academia Lisboa, que já estamos a funcionar, para ajudar as pessoas a instruírem o processo. Porque há logo à entrada, há logo um problema que as pessoas dizem muitos, nós mandamos, depois pediram outro papel. Depois pedem outro papel, depois vem outro papel. Depois vai e perde-se o papel. E, portanto, isso primeiro temos de trabalhar com as pessoas a montante para que os processos entrem logo bem. E, portanto, aí já há 70% deles que não entram bem, que poderíamos acelerar e poderíamos ganhar muito tempo. E depois temos que ter realmente a resposta capaz
na aceleração daquilo que é a resposta ao promotor. O promotor tem que saber, através de uma plataforma digital que estamos a construir, onde é que o processo está, se ele está atrasado, quem é que tem esse processo, onde é que nós vamos acelerar tudo isso. E, portanto, isso é muito difícil, é o nosso capital político que está em jogo, são todas estas pessoas que estão aqui, grandes e pequenos promotores e investidores, que podem, mais do que tudo, através das suas queixas, ajudarem-nos a construir um sistema melhor, mas também a terem uma certa paciência que é necessária e resiliência, que as coisas não se conseguem mudar de um dia para o outro, mas que a nossa prioridade é essa. Convido também para a conversa Rui Moreira. De facto, também a par de Lisboa, a cidade do Porto cresceu bastante, apostou-se muito na reabilitação da cidade. Com isso, trouxe muito mais turistas também à cidade do Porto e mais pessoas a quererem fixar-se na cidade do Porto, mas lá está, com o crescente número de pessoas, também vêm novos desafios. Faço-lhe também a mesma pergunta: como é que vê a transformação que tem sido feita na cidade do Porto e quais é que são hoje os principais desafios que é mais urgente dar resposta? Muito bom dia. Queria cumprimentar o Sr. Comendador Rocha de Matos, os meus queridos colegas de painel e todos que estão a assistir a esta mesa redonda e saudar a iniciativa. Sobre a questão da cidade do Porto, a verdade é que quando nós olhamos aquilo que aconteceu tinha acontecido nos últimos 30 anos, até cerca de 2010, a cidade do Porto tinha perdido 30% da sua população. E tinha perdido a população porque tinha perdido competências, porque tinha perdido a sua atratividade e a sua capacidade de gerar oportunidades, fosse criação de emprego qualificado, fosse condições de habitabilidade. Muitas das pessoas que saíram do centro histórico a partir dos anos 70, 80 do século passado saíram porque a cidade não tinha condições de oferta que justificasse que as pessoas lá quisessem permanecer. Aquilo que aconteceu é uma inversão do ciclo e esta inversão do ciclo, naturalmente, traz associada um conjunto de riscos e um conjunto de pressões. As cidades sempre viveram assim. As cidades sempre viveram ciclos e esses ciclos sempre causaram pressões. Pressões que foram causadas muitas vezes pela periferia se ter tornado mais atraente, como aconteceu nas cidades portuguesas. Lisboa também perdeu população da mesma forma. Hoje há, de facto, uma maior procura. As pessoas procuram viver mais próximo do sítio onde trabalham, procuram outros fatores de atratividade e, portanto, não é apenas o turismo. O turismo é apenas uma das pressões que as cidades hoje sentem. E, naturalmente, como dizia o meu querido amigo Carlos Moedas, nós aquilo que verificamos é, mesmo numa cidade como o Porto, em que cerca de 13,5% da população vive em habitação social de qualidade, o que é um nível muito elevado comparado com a média portuguesa, que está, como sabem, cerca dos 3%. Mesmo assim, nós temos hoje um novo desafio. O novo desafio é que há um conjunto de pessoas da classe média, há um conjunto de casais jovens, há um conjunto de pessoas que querem sair de casa e que não encontram habitação a preço acessível. Acessível para quê? Acessível em função do seu rendimento disponível. Tudo isto resulta também do abandono das políticas públicas em habitação. Nós esquecemos que em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, a classe média teve apoio à habitação própria. Aquilo que havia, através da bonificação das taxas de juro, era um apoio que era dado às famílias para conseguirem ter casa própria. Esse modelo, em determinada altura, esgotou-se, considerou-se que não era preciso, acreditou-se que o mercado havia de funcionar só por si. Não é possível, e o que isto implica hoje é a necessidade de políticas públicas, e essas políticas públicas passam, de facto, por 3 fatores. Passam por a Câmara Municipal, as câmaras municipais serem capazes, com o apoio de instrumentos do Estado, de desenvolver habitação pública, seja social, seja a preço acessível, ou de encontrar com os agentes privados parcerias que interessem os agentes privados a também investirem neste mercado. Esse é, de facto, um enorme desafio. Felizmente, naquilo que tem a ver com os prazos relativamente aos processos de urbanismo, nós no Porto fizemos um trabalho nos últimos anos de digitalização que permite que hoje não haja grandes reclamações
Ainda assim, aquilo com que estamos confrontados hoje, e nós temos sempre que falar no tempo presente, estamos a falar de um tempo em que o custo da habitação tem crescido vertiginosamente, e não é apenas por, muitas vezes se fala na especulação imobiliária, não quer dizer que ela não existe, porque o facto é que o custo de construção aumentou significativamente, ao passo que o salário disponível, o rendimento disponível dos portugueses não tem aumentado da mesma forma. E, portanto, esta dicotomia obriga as cidades a fazerem grandes investimentos. Esses investimentos, ainda assim, fazem sentido. Porquê? Porque nós aquilo que pretendemos, de alguma maneira, esta transição que pretendemos fazer nas cidades, implica exatamente que o investimento seja muito focalizado. Nos últimos 40 ou 50 anos, houve duas políticas em confronto nas cidades. Eu diria a política do Le Corbusier, da cidade radiante, que cria grandes avenidas para grandes carros, uma cidade compactada em que aqui há habitação, ali há comércio, ali há serviço, uma cidade com quase de ilhas, e a visão de Jane Jacobs, que cria uma cidade em ecossistema, em que as pessoas, em cada rua houvesse comércio, houvesse escritórios, houvesse habitação, em que as pessoas pudessem andar a pé. Felizmente, a visão de Jane Jacobs venceu, e venceu pela circunstância, pelas necessidades de nós nos adaptarmos às alterações climáticas, mas também pela vontade que as pessoas hoje têm de viver na cidade. As pessoas hoje gostam mais de viver na cidade. Isso porquê? Porque as cidades se transformaram em ecossistemas mais atrativos, muito mais simpáticos do que eram quando eu tinha 10 ou 15 anos, em que começou, quando chegava ao centro da cidade, a cidade era poluída, era ruidosa, era suja. Hoje as cidades são diferentes e, portanto, temos que olhar aqui isto como correr. A política tem que, por um lado, acomodar os riscos, acomodar as ameaças, mas ver também esta transição como uma grande oportunidade para que as cidades voltem a ter o fulgor que tiveram há muitas décadas atrás, em que, de facto, elas eram o centro na Europa, eram as cidades que, de facto, impulsionavam a cultura, impulsionavam a qualidade de vida, tinham as suas universidades, e nós estamos, de alguma maneira, a olhar, por exemplo, o espaço público. Quando nós olhamos para o espaço público, nós estamos a reapropriar-nos do espaço público da mesma maneira que se fez no final do século XIX. E foi uma visão que se alterou muito também com a pandemia. As pessoas passaram a estar mais preocupadas não só com a casa onde viviam, mas o bairro Sim. onde estão integradas, o que têm à volta. A pandemia também fez acelerar aqui esta necessidade de uma visão mais da cidade como ecossistema. Claro, a pandemia teve exatamente esse aspecto gregário, ou seja, em que as pessoas começaram a olhar não apenas para a sua habitação, até porque estiveram retidas nela durante bastante tempo, e querem reclamar o espaço público. As pessoas querem reclamar as praças, querem reclamar os jardins, querem andar a pé, querem andar de bicicleta, querem ter bom ambiente, querem poder passear o seu cão. Esta mudança nas cidades, que a pandemia de facto acelerou, obriga a transformações, mas isso é uma extraordinária oportunidade para o futuro, de fazer das cidades, de facto, já não aquela ideia que nós tínhamos de agregar as pessoas em grandes blocos, em que as pessoas viviam-nos compartimentadas, mas olhar para a cidade do quarto de hora, em que a pessoa sabe que pode até trabalhar em casa alguns dias, que tem lojas próximas da sua habitação, que o seu trabalho não é muito distante, que consegue que os filhos possam ir à escola, voltem a andar de transporte público, como andavam no meu tempo há 50 e tal anos atrás e deixaram de andar. Tudo isto, todas estas transformações, naturalmente, depois, o que é que implicam? Capacidade de mudança e a aceleração da mudança. E o problema, e não é apenas em Portugal, mas em Portugal em particular, é que todos estes processos são processos lentos. No nosso caso, também mais lento, porque as fontes de financiamento esgotam-se rapidamente. A capacidade que nós temos de endividamento é limitada. As famílias hoje não podem fazer aquilo, as famílias da classe média não podem hoje fazer como faziam há 30 ou 35 anos atrás, que iam ao banco, arranjavam financiamento e iam comprar um apartamento aqui ou ali. Essa realidade alterou-se profundamente. E, portanto, nós temos que alterar, sabendo que a procura está a alterar-se da forma que eu descrevi, temos que também ser capazes de compreender que a oferta tem que ser diferenciada. E esse é o papel que tem sido desempenhado pelas cidades nos últimos anos, e eu tive a oportunidade de debater este assunto com o Carlos Moedas recentemente em Cannes, exatamente uma visão muito, muito semelhante entre as nossas cidades e entre outras cidades portuguesas,
que têm o mesmo tipo de problema. O mesmo desafio. Já vamos lá e já vamos ver também de que forma é que cada um dos municípios pretende responder precisamente a esses desafios. Pedro Calado, olhemos agora para o Funchal, que é uma realidade um pouco diferente de Lisboa e do Porto, uma cidade muito rica em imobiliário e também no setor do turístico. Como é que tem sido a transformação do Funchal nos últimos anos e também quais é que são os principais objetivos neste momento? Muito obrigado, Rita. Começar por cumprimentar o Sr. Comendador, Rocha de Matos, também cumprimentar os nossos colegas de painel, Carlos Moedas, Rui Moreira, os senhores presidentes de Câmara que também estão aqui presentes. Permitam-me uma palavra especial ao nosso secretário regional de Economia, que está cá também, as nossas deputadas à Assembleia da República, hoje a Madeira está aqui bem representada. Muito obrigado pela vossa presença e cumprimentar os senhores empresários que estão cá. Queridos amigos, eu agradecer o convite em nome da Madeira e, sobretudo, da cidade do Funchal, em poder partilhar um bocadinho da nossa experiência, daquilo que é a nossa vivência. Cumprimentar a Rita Neves, porque tem duas costelas da Madeira, não é só uma, tem duas costelas da Madeira. É sempre um prazer estar consigo. E dizer-vos que o Funchal tem tido muitas mutações. O Funchal é uma das grandes cidades do nosso país, tem mais de 106 mil habitantes, e por ter mais de 100 mil habitantes é considerado uma grande cidade. Tem algumas particularidades que têm a ver com o turismo. Para quem conhece o Funchal sabe que é uma região que vive muito bem dentro do turismo. Cerca de 60% dos 5,6 milhões de dormidas que temos anualmente residem no concelho do Funchal. Mas é preciso, e há bocadinho o Carlos Moedas falava bem, nas políticas de sustentabilidade e ambiental, sobretudo o cuidado que devemos ter no futuro das cidades. E eu aqui devo dizer que sempre foi a minha preocupação olhar para a cidade. Já lá estive na presidência da Câmara 8 anos, entre 2005 e 2013, agora entramos em 2021 novamente. A grande preocupação é adaptar a cidade às pessoas, conhecendo bem o presente, sabendo muito bem o que é que foi o nosso passado e perceber para onde é que nós vamos. E eu estou a dizer isto porque eu hoje olho para a minha cidade, para a cidade do Funchal, e vejo que nos últimos 10 anos nós perdemos cerca de 6% em número de edifícios. Temos 28 mil edifícios. Perdemos quase 7% do número de população. Portanto, temos menos população, como o Rui Moreira há pouco dizia, e bem, e dessa população que nós perdemos, entre os 0 e os 14 anos, perdemos 27% da população nos últimos 10 anos. Entre os 14 e os 25, perdemos 17%. E crescemos 28% na população que tem mais de 65 anos. E outro dado curioso, se nós somarmos dos 106 mil habitantes, se nós somarmos entre, isto parece caricato, mas é engraçado para percebermos como gerir uma cidade, se eu somar os solteiros, os viúvos e os divorciados, eu tenho 60% da população representada. E isto leva-me a quê? Não tenho nada contra os casados, também sou casado, mas isto significa que se eu tenho 60% da população entre viúvos, solteiros e divorciados, eu não vou pretender construir habitação com T4s e T5s. Qual é a necessidade da minha população? Nós temos que nos adaptar, tal como aquele radicalismo de políticas europeias, que também vi isso um pouco na nossa cidade do Funchal, que é tentar transportar a realidade europeia para uma cidade como o Funchal. Eu vou dar o exemplo, para percebermos bem de que é que estamos a falar, o exemplo das ciclovias, que foi um potentado e um grande... Um bocadinho complicado subir ali. Mas vamos... É um tema perigoso. É perigoso, mas no Funchal também foi perigoso. Então, vamos transportar essa realidade europeia, que são cidades planas, com muito espaço, vamos tentar pôr isto no Funchal. Para quem conhece o Funchal, e com certeza que estão aqui muitas pessoas, transformar ou retirar uma das vias principais em plena zona turística de hotéis e transformar uma faixa de circulação numa ciclovia foi um desastre absoluto. Mas um desastre absoluto. Portanto, uma das principais e das primeiras promessas que fiz, ainda em campanha eleitoral, foi retirar aquela ciclovia dali, e ainda bem, ganhamos as eleições com maioria e já estamos a retirar essa ciclovia, mas tive muitos amigos a me dizerem: ó Pedro, deixa isso, deixa a ciclovia, porque é bonito. Eu assim posso dizer aos meus amigos da Dinamarca que no Funchal também tem ciclovia. Eu disse a esse meu amigo, não vou falar aqui em nomes, olha, diz aos teus amigos da Dinamarca, quando quiserem vir ao Funchal e conseguirem transportar os filhos de bicicletas entre a Estrada Monumental e os Salesianos, que
tem uma inclinação de 10 graus em termos de subidas e descidas, se eu conseguir fazer isto de bicicleta, eu dou-lhe um prémio. Porque estamos a Ele falar de uma recebe cidade medalha de precisamente com mérito. muitas particularidades. O Funchal não pode ser comparável em termos de território a outras cidades. Um bocadinho falando mais seriamente, isto para dizer o quê? Nós temos que conhecer bem a nossa realidade. E não vale a pena estarmos a fazer uma gestão de cidades by the book, importando modelos de outros sítios, porque as cidades são diferentes. Se eu na Madeira, ou no Funchal concretamente, eu tenho uma cidade turística que neste momento está a crescer muito pelo grande investimento que fizemos de atração de investimento estrangeiro. Posso lhe dizer que nos últimos 2 anos, 19, 20 anos, em 2019 e 2020, nós tivemos quase 1.000 milhões de investimento na cidade do Funchal. Grande parte deste investimento foram aquisições imobiliárias estrangeiras, 26% veio do mercado estrangeiro, nomeadamente o alemão, o francês, o suíço também e outras nacionalidades. Eu tenho que ter uma cidade preparada para a captação de investimento, para a captação de novos talentos, como aqui referíamos e bem, nós temos hoje uma população de nómadas digitais muito grande que está a residir na Madeira. Isto é extremamente importante para a juventude, para os nossos jovens que hoje formam na Universidade da Madeira e que têm contactos, sobretudo com a nova tecnologia. Temos que ter uma cidade preparada para eles. Mas não nos podemos esquecer que a importação, entre aspas, deste investimento ou a captação deste investimento faz subir o preço médio das casas. Nós hoje temos empreendimentos hoteleiros no centro do Funchal que estão a ser vendidos acima dos 7.000, 8.000 euros por metro quadrado. Isto no centro do Funchal. Isto leva a quê? Leva a que, naturalmente, as pessoas, como o Rui Moreira dizia e bem há pouco, leva a que as pessoas de uma classe média tenham tendência a afastar-se do centro do Funchal. Eu posso lhe dizer que... À semelhança do que acontece também de à resto com semelhança do que Lisboa, com acontece Porto e com outras noutros grandes sítios. cidades. Portanto, se nós queremos uma cidade povoada, e eu quero uma cidade povoada, quero as pessoas a viverem no centro do Funchal, eu quero aumentar e potenciar as cooperativas de habitação jovem, quero ter os jovens a residir dentro do Funchal, mas também tem que ter a capacidade de atrair investimento. Eu quero os comerciantes a trabalharem no centro, eu quero estacionamento no centro do Funchal, quero uma política de transportes públicos acessível, cada vez menos poluente, cada vez mais desenvolvida. Conciliar todos estes interesses não é fácil. Sobretudo quando temos uma zona histórica, que eu sei que também foi um grande problema aqui em Lisboa, nós temos uma zona histórica que estava praticamente abandonada e nos últimos 10 anos não houve quase investimento nenhum. Nós temos um programa muito grande e que estamos a incentivar muito a reabilitação urbana, temos uma política fiscal de atratividade de investimento muito forte, onde estamos a apostar seriamente na reabilitação urbana. Criei uma divisão, ou criámos no Funchal uma divisão especializada só na reabilitação urbana. E onde é que nós pretendemos ir junto com os empresários? Respostas céleres, comprometemos a criar um circuito de informação, como julgo que a Câmara de Lisboa também está a fazer, onde nós ajudamos, criamos tipo um gestor de acompanhamento de processos que acompanham o empresário desde o início até o fim do processo, para tornar mais ágil a resposta, tornar menos burocratizado o sistema. E posso dizer que hoje, só no Centro Histórico do Funchal, nós temos mais de 65 projetos e no concelho todo do Funchal temos 85 projetos imobiliários que nos próximos 4 ou 5 anos teremos mais de 2.500 fogos, o que significa que na zona oeste da cidade nós vamos ter um crescimento entre 8 a 10 mil pessoas novas que vão residir naquela zona. Isto é preciso termos atenção à mobilidade terrestre, é preciso ter atenção à rede de saneamento básico, de águas, de esgotos, comunicações, a tal transformação digital, ter uma cidade preparada. É muito importante conhecermos muito bem a nossa região e sabermos para onde é que vamos. Onde é que eu quero chegar com isto? Quero ter uma cidade para os nossos jovens, quero ter uma cidade atrativa de investimento, mas conciliando sempre com os interesses locais. Ou seja, se eu quero ter uma zona histórica com emprego, com comércio na zona baixa do Funchal, eu não posso ter, por exemplo, licenças de ruído, nem permitir que se façam discotecas ao ar livre até às 3, 4 da manhã. É preciso também educar as pessoas, sensibilizar e tornar uma cidade apelativa, sobretudo para termos descanso, tranquilidade, capacidade de movimentação e de captação de investimento. O Funchal está a ser capaz de fazer essa captação do investimento
E é um investimento que responde a essas necessidades que falou da classe média estar também, à semelhança do que acontece noutras cidades, a sair do Funchal. Está a conseguir captar esse investimento no sentido de preencher essas dificuldades? Neste momento, o grande investimento, e eu tenho que ser aqui, aliás, quem acompanha o mercado imobiliário sabe isso, nós temos grandes grupos económicos que hoje estavam dedicados a setores, por exemplo, da construção civil, que desenvolveram parte da sua atividade depois para o ramo hoteleiro e agora no ramo imobiliário. O ramo imobiliário, não há dúvida, tem sido um fator de sucesso e de grande crescimento. Isso traz outros problemas. Tínhamos terrenos bem próximos do Funchal, que tinham natureza agrícola, que hoje estamos a acabar essas produções agrícolas para tornarem ou fazer crescer ali empreendimentos imobiliários. Esses empreendimentos, a grande maioria, estão nivelados para um segmento médio-alto e outros até um segmento muito alto. Mas não posso esquecer a tal política de juventude que nós queremos fazer, que é captar os jovens. Vamos aproveitar estes fundos comunitários que nós temos do Plano de Recuperação e Resiliência. Há verbas que estão destinadas à habitação. Temos cooperativas de habitação que estão neste momento a andar. Tenho cerca de 300 fogos que estamos a iniciar os processos de construção. A Câmara adquiriu 5 habitações no núcleo histórico da cidade do Funchal, precisamente para os transformar e adaptar aos jovens, a casais jovens que comecem a sua atividade. Desenvolvemos, como disse há bocadinho, uma política fiscal de atratividade de investimento e de isenção de muitas taxas. Aliás, isso, a lei é nacional, tudo aquilo que está associado à área de reabilitação urbana permite quer isenções de IMI, de IMT, a questão do IVA, termos 5% no IVA para a construção de habitação. Temos que ter uma noção que não podemos afastar o público local, as nossas gentes, em detrimento dos estrangeiros que vêm ver para a cidade. Porque isto hoje corre tudo muito bem, mas daqui a 10 anos as coisas podem não correr bem. E só a título de curiosidade, no outro dia estava na inauguração de um grande empreendimento e de luxo no centro do Funchal e perguntei, então a nacionalidade que está aqui a adquirir mais casas, qual é a origem? E curiosamente, a origem da grande percentagem da aquisição era da Ucrânia. Eram ucranianos, não eram... Enfim, podiam ser russos, podiam ser outra nacionalidade. Significa o quê? Que devido ao problema que hoje está a acontecer, o conflito militar, os próprios ucranianos deslocalizaram o seu investimento e investiram ali na Madeira. Está a correr bem agora, para nós, em termos de aquisição e desenvolvimento. Claro. Mas se daqui a 10 anos as coisas se inverterem, este investimento pode deixar de ser feito, podem vender as suas casas, podem deixar casas abandonadas ou vazias ou não com o movimento, e temos que ter atenção a essa dinâmica. Portanto, é preciso pensar as cidades com lógica, com funcionalidade, mas prevendo sempre o futuro, de modo a que a cidade não corra o risco de ficar vazia, nem corra o risco de ficar depois dependente de outros ciclos que possam acontecer na Europa. Precisamente, Carlos Moedas, vendo que um dos principais problemas de Lisboa neste momento é precisamente a habitação, e quando falamos em investimento, e já vimos aqui que há uma necessidade cada vez mais de ser a entidade pública e privada aqui em parceria, em colaboração a resolver o problema, captando o investimento. Ora, uma das críticas que também tem sido muito feita à autarquia de Lisboa é o investimento de luxo. Portanto, que não há promoção de investimento dedicado precisamente à classe média para fixar os trabalhadores, a população, o cidadão comum à cidade de Lisboa. Tivemos agora também mais um entrave ao investimento com o fim dos vistos gold para as cidades de Lisboa e do Porto. Como é que a Câmara de Lisboa, qual é a política de captação de investimento nesse sentido para a cidade de Lisboa? Lisboa tem, primeiro, a política de captação de investimento, ela é clara. Nós precisamos de mais investimento, precisamos de mais empresas, precisamos de investimento estrangeiro e de investimento português. O problema é que o capital em Portugal é mais escasso do que noutros países e nós temos que atraí-lo. Mas atraí-lo exatamente como aqui o Pedro dizia e o Rui dizia. Eu acho que há um ponto que nos une. Nós queremos construir a cidade com as pessoas e falando com as pessoas. E isso une-nos na nossa maneira de olhar para a política. Eu estava a ouvir o Rui, estava a ouvir o Pedro e estavam exatamente a dizer isso em vários pontos, fosse nas ciclovias, fosse nas políticas de habitação. E hoje em dia há uma maneira de fazer política que é completamente diferente desta, que é a soberba e é a capacidade de pensar que sabemos mais do que as pessoas.
que sabemos onde é que a ciclovia deve estar, que sabemos, por exemplo, como ontem aconteceu na reunião de Câmara em Lisboa, que devemos fechar a Avenida da Liberdade todos os domingos e todos os feriados, porque sabemos mais do que as pessoas. E, portanto, a oposição, ontem na Câmara de Lisboa, com o meu voto contra e de todos os meus vereadores, passou uma proposta para que a Avenida da Liberdade fechasse aos domingos e feriados, sem falar com as pessoas. Portanto, eu hoje de manhã tenho mais de 100 chamadas dos comerciantes, das pessoas que vivem na Avenida da Liberdade, a dizer: o que é isto? Isto é fazer política contra as pessoas. Porque se tivessem ouvido as pessoas na Avenida da Liberdade, sabiam que depois como é que as pessoas vão ao teatro, como é que vão aos restaurantes, nesse dia. Quer dizer, tudo isto tem que ser feito com esta relação de contacto com as pessoas. E a própria política de habitação, e por isso nós lançámos com a Sra. Vereadora aqui presente, Joana Almeida, e também com a Filipa Roseta, esta Carta da Habitação, em que todos vamos participar naquilo que vai ser a política da habitação. E, portanto, o que é que nós queremos para a cidade? Queremos esse investimento, obviamente, mas queremos também garantir que as pessoas possam ter a sua casa a um preço acessível. Isso também faz parte. A Câmara também tem de criar, atrair de alguma forma os investidores a quererem precisamente investir não só nos empreendimentos de luxo, não é? Também é o papel da Câmara. Sem dúvida, demonstrar sem dúvida. Que esse investimento pode fazer sentido. Isso acontece já hoje em Lisboa, porque nós temos muitos privados, e alguns aqui presentes, que estão realmente a concorrer para fazer habitação acessível, que aceitam que vão fazer determinadas promoções imobiliárias em que parte será para essa habitação acessível. Nós temos 1000 fogos em construção para a habitação acessível. Mas temos outra coisa, é que temos quase 1600 fogos que estão fechados, que não foram atribuídos. E quando as pessoas estão num bairro municipal e veem que aquele apartamento está fechado, com as paredes fechadas, não está lá ninguém dentro, o que é que acontece? Ocupam ilegalmente. E, portanto, nós temos aqui, e temos estado primeiro a tentar desocupar essas habitações e poder atribuí-las rapidamente. O pior que acontece num bairro municipal é as pessoas verem que as casas estão fechadas. E esse processo das casas estão fechadas não pode acontecer. As casas têm que passar e ser atribuídas imediatamente às famílias que precisam. E nós temos 1600 que estão, no fundo, por atribuir. E, portanto, só nisso nós já conseguimos resolver uma parte do problema. Mas eu gostava só aqui, já que o Pedro referiu a ciclovia, e que nós temos um grande problema na Almirante Reis, foi exatamente o mesmo problema. Foi realmente, durante a pandemia, aproveitar para fazer um pop-up numa ciclovia sem falar com os comerciantes, sem falar com as pessoas. E isso criou um problema de circulação brutal, que é visível, na Almirante Reis, e que nós vamos retirar, obviamente, parte desta ciclovia para começar. Estou a insistir com os serviços para que aconteça, e, portanto, deixo aqui também a mensagem aos serviços para que isso aconteça, para conseguir realmente retirar parte daquela ciclovia. Mas nada contra as ciclovias. Eu acho que é interessante aqui nesta nossa conversa, é que não há aqui o Presidente da Câmara, é realmente aquele que une as vontades para construir a cidade e que atrai esses talentos. Ora, para fazer isso, nós temos que estar realmente a falar com as pessoas. Isso não tem acontecido. Acontece no Porto, acontece no Funchal, acontece aqui com vários colegas que estão aqui, mas não acontece em todo lado. E isso é a maneira, eu diria que é a maneira como deveríamos olhar para o que é que as pessoas querem de um Presidente da Câmara. E, portanto, era importante deixar aqui este ponto de união entre nós. Rui Moreira, precisamente, quais é que tem sido também e qual é a estratégia da Câmara do Porto para precisamente captar o investimento, captar os promotores imobiliários e também levá-los aos projetos que interessem e que sirvam também o município? Nós, relativamente ao investimento, temos um departamento da Câmara que se chama Invest Porto, que foi na altura criado pela Ana Teresa Lehmann, que depois foi secretária de Estado, e que procura exatamente ser o interface entre aquilo que é o município e os privados, e que procura, no fundo, é uma agência de simplificação e também de promoção do investimento. O investimento que pode ser a nível dos negócios que querem ir para a cidade do Porto, e a cidade do Porto tem, nos últimos anos, sido capaz de atrair muito investimento, nomeadamente na área tecnológica, um conjunto de investidores estrangeiros que vieram criar emprego qualificado na cidade do Porto. Essa era uma enorme preocupação que nós tínhamos e depois também, de alguma maneira, mediar a questão imobiliária. Na questão imobiliária, não há grande segredo. O município do Porto ou constrói ele, e portanto é habitação pública, e aí as políticas de arrendamento são definidas
naturalmente pela lei ou pelo município do Porto, no caso da renda acessível, ou então aquilo que estamos a tentar fazer é, naquilo que é terreno municipal, entregar aos privados para que eles lá construam e explorem durante um determinado tempo. Naturalmente estamos a falar em períodos longos, mas comprometendo-se aí sim a disponibilizar essas casas em rendimento acessível. Esta é uma equação difícil. É uma equação difícil porquê? Não vale a pena nós ocultarmos que os investidores privados em Portugal ainda não veem o mercado do arrendamento como verdadeiramente o mercado. A lei do arrendamento causa àqueles que são os investidores privados, por norma, o que é que querem fazer? Querem construir e vender. Não querem arrendar aquilo que constroem. E a razão é uma razão ancestral. Porque, de facto, hoje, em Portugal, o mercado de arrendamento não existe. Não existe porquê? Porque o imponderável e o risco para o investidor privado vai muito para além daquilo que é o risco do negócio. Há um risco iminente que tem a ver com os direitos adquiridos de pessoas que passam a ocupar essas casas, e nós todos conhecemos essa história. E, portanto, nós temos aqui alguma dificuldade, a grande dificuldade que temos em Portugal neste momento, quando nós falamos em arrendamento, falamos em yields de 6%, ou 7% ou 8%, isto quando a taxa de juros está a 1%. Essa matéria é uma matéria que nos deve preocupar a todos. Mas, evidentemente, tem havido permanentemente algum complexo nesta matéria. Porquê? Porque o Estado tenta transferir para os investidores privados aquilo que é a sua responsabilidade social. Não vale a pena nós ocultarmos este facto. Este é um facto que levou exatamente ao depauperamento das nossas cidades. A razão pela qual as nossas cidades foram depauperadas, e portanto não é uma questão ideológica, porque isto já acontecia no Estado Novo, foi que em determinada altura os investidores privados deixaram de estar interessados em construir para arrendar. Nós temos que trazer uma nova geração de investidores, temos que criar condições para que eles acreditem que vão receber as suas rendas, que vão ter aqui uma liquidez que lhes garanta o negócio. E essa é uma dificuldade que não vale a pena nós ocultarmos, e sabemos quando comparamos com outros países europeus. Por exemplo, Portugal tem muito mais habitação própria do que países riquíssimos como a Dinamarca. E porquê? Porque é o que existe no mercado. E também porque durante muitos anos se propiciou exatamente a compra de habitação própria. E como o Presidente da Câmara do Funchal estava a assinalar, isso levou a quê? A haver uma desadequação entre aquilo que é as tipologias e aquilo que é a procura atual. Essa situação criou-nos, de facto, uma enorme dificuldade, uma enorme entropia na cidade, não tanto na habitação pública, mas naquilo que é a oferta privada. E isso leva exatamente a uma forte distorção de preços. Se nós queremos reduzir o preço da habitação, sabendo que não podemos intervir sobre o custo de produção, porque aí não podemos intervir, o que é que nós temos que fazer? Por um lado, ser facilitadores e aceleradores do processo, como dizia o Carlos Moedas e bem. Ou seja, um investidor, se estiver de comprar um terreno e estiver 4 anos à espera de um licenciamento, ele está a pagar um juro que depois, ou um custo do capital, que depois vai repercutir no custo da habitação. Essa é uma primeira fase. A segunda fase que nós podemos intervir é, naturalmente, disponibilizar recursos municipais, ou seja, terreno. Não oferecer o terreno, mas disponibilizar o terreno durante um tempo. E com isso baixamos o custo, naturalmente, por razões que eu me escuso de explicar. Mas depois também temos que ter políticas, temos que ter a capacidade do mercado ter liquidez. E o mercado só tem liquidez se percebermos que há transação, ou seja, que as pessoas, ao fim de algum tempo, naturalmente a pessoa que vivia numa casa de 4 assoalhadas, quando os filhos saem de casa, ou porque se divorciou, ou porque ficou viúvo, ou por isto ou por aquilo, poder mudar de casa e ir para uma casa mais adequada. Essa realidade que acontece noutros países em que as pessoas mudam de casa muito rapidamente, em Portugal as pessoas não mudam. E temos portanto, eu diria, temos uma distorção no estoque de habitação disponível, que também complica muito aquilo que o que obriga uma comunicação também, lá está, e uma interação cada vez maior entre os municípios e precisamente os investidores, para que haja aqui essa comunicação das necessidades e não se invista só porque sim. Ou seja, mas isso faz-se através da criação de condições de confiança. Eu quero acreditar que um dos papéis que nós temos enquanto Presidentes de Câmara é exatamente criar confiança nos investidores de que as políticas que vão ser seguidas têm uma continuidade.
se elas são interrompidas por ideias, como o Carlos diz, ideias muitas vezes absurdas que nos são impostas, ou por alterações legislativas que de alguma maneira alteram o equilíbrio e a confiança dos investidores, aquilo que acontece é que vamos ter menos oferta, e tendo menos oferta por uma procura estável, vamos ter aumento de preços. E, portanto, nós também precisamos de estabilidade. Precisamos de estabilidade fiscal, estabilidade legislativa e estabilidade nas políticas públicas. E isso é, de facto, um trabalho que às vezes já não depende de nós, mas em que nós nos devemos empenhar. E já agora queria falar apenas do Funchal e a evolução extraordinária do Funchal. Eu conheci o centro do Funchal, o centro histórico do Funchal, há 40 e tal anos atrás. Era uma coisa, ninguém lá queria estar, ninguém lá queria viver. Hoje o Funchal é uma cidade extraordinária, mas isso resulta também de que, de alguma forma, o Governo Regional da Madeira teve aqui uma política de grande continuidade nas suas políticas públicas naquilo em que pôde intervir. Nós temos que garantir a um investidor vem falar connosco e o panorama dele, para fazer um investimento imobiliário, é no mínimo 25 ou 30 anos. Ele não pode estar dependente de que depois há flutuações nas políticas públicas, na fiscalidade, em todo o tipo de legislação, na lei do arrendamento, que de alguma maneira lhe cria uma insegurança. Essa insegurança, quem paga, sabe quem são? São os munícipes, são os nossos cidadãos. Os cidadãos pagam sempre o preço. Sem dúvida, sem dúvida. Pedro Calado, de facto, o facto de estarmos a falar da Madeira, uma região autónoma, lá está, que permite aqui alguma autonomia em termos das políticas públicas, também é facilitadora nesse sentido, na continuidade das políticas, numa maior lógica pensada a médio prazo, e é isso que também consegue captar investimento para o Funchal. Sim, é verdade. Isto que o Sr. Presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira, estava a dizer é fundamental. Nós transmitirmos segurança ao investidor e, sobretudo, essa segurança ser reconhecida numa política de continuidade. Eu vou dar este exemplo porque nós até, na Câmara do Funchal, até 2013, a Câmara sempre trabalhou em articulação com os sucessivos governos regionais. Entre 2013 e agora 2021, tivemos 8 anos em que a Câmara foi socialista, foi de uma cor diferente, e notou-se que, em termos políticos, houve um corte umbilical completo com o Governo Regional. Isto é péssimo para o cidadão, é péssimo para o investimento, porque o promotor imobiliário que lá vai sente que há uma guerra política que vai atrasar todo o investimento. Isto para além de correrem o risco, como aconteceu na Câmara do Funchal, de afastarem aquelas ideologias políticas. Quando chega a uma Câmara, convém afastar toda a gente, quer sejam bons, quer sejam maus, mas como é de uma cor diferente, vai-se afastar os técnicos todos por nação de confiança. Resultado, as pessoas que lá puseram não sabiam o que é que estavam a fazer, não conheciam a dinâmica. 8 anos, a cidade do Funchal parou por completo. Neste momento, voltamos novamente a estar em articulação com o Governo Regional e a grande vantagem que temos é um governo a trabalhar em parceria com a maior Câmara Municipal que existe na região autónoma da Madeira. Trabalhamos em conjunto. Vamos a inaugurações juntos. Definem-se políticas de investimento conjunta. Hoje estamos aqui com a Invest Madeira, que é uma entidade do governo que está com a Secretaria Regional de Economia e que trabalha em articulação com a Câmara Municipal do Funchal em prol do promotor de investimento, do cidadão e das políticas definidas de habitação. Eu queria só referir aqui o seguinte, isto que o Sr. Presidente da Câmara referia bem, a yield que hoje está por trás dos projetos imobiliários é perigosa. Aquilo que nós estávamos a ver e que vemos, Portugal hoje tem uma verba, por exemplo, só para a Madeira temos 136 milhões de euros afeitos à habitação. Mas temos de aproveitar este investimento até 2025. Rita, nós estamos em 2022. Temos hoje os custos de matérias-primas que quadriplicaram o custo de produção. Nós não temos mão de obra suficiente para construir aquilo que nós precisamos. Temos uma lei que está completamente desajustada em termos de contratação pública. Nós corremos o risco de chegar a 25 e desperdiçarmos por completo esta oportunidade que estamos a ter da União Europeia. Das duas, ou aumentam os prazos e adequam à nossa realidade, ou é uma grande oportunidade perdida para o país todo. Porque aquilo que é bom para o Funchal
é bom para a Madeira e é bom para o país. E vice-versa, o que é bom para o Porto e para Lisboa também. E desperdiçar fundos nunca é uma boa política. Não é nada positivo. Em termos de política que se tem que orientar para a frente, nunca afastar os nossos jovens. Se nós hoje, e permitam-me só fazer este exemplo, é muito bonito falar em sustentabilidade, na transição climática e ambiental, mas vamos olhar para o caso da Madeira. Uma ilha pequenina no meio do Atlântico, tem 250 mil habitantes. Eu posso pôr os 250 mil habitantes todos a andarem a pé e de bicicleta. O que é que isso vai contribuir em termos climáticos? E já nem falo para o mundo, mas para a Península Ibérica, zero. Não contribui nada. Portanto, das duas, uma. Ou somos inteligentes e deixamos tontices de by the book e fazer gestão, porque é bonito dizer que vamos atingir determinadas percentagens. Esqueçam isso. É bom cumprir alguma regulamentação, mas nunca perdermos a noção da realidade onde nós temos os pés assentes. E a nossa juventude hoje, onde o Estado investe milhões, com novas escolas, com formação académica nas universidades, em especializá-los em determinada matéria. Se eu depois não tenho uma cidade atrativa em termos de habitação, de competências, de criação de postos de trabalho, e os nossos jovens saem da nossa terra e vão ver para o estrangeiro, o que é que eu estou ali a fazer? Não estou a fazer nada, só estou a gastar recursos. E é preciso ali, criar essas condições. Nas nossas cidades, para além de pensarmos em termos de circulação de trânsito, de ciclovias, de questão ambiental, é preciso pensar noutra coisa. Que condições vamos dar aos jovens, por exemplo, para aumentarmos a nossa taxa de natalidade? Que condições vamos dar para eles fixarem residência no centro da cidade? Sabemos que hoje muitos dos jovens trabalham de forma digital, trabalham em termos informáticos, mas há muita população que, se eu quero protegê-la e mantê-la dentro das nossas cidades, não posso, à conta da transição digital, incentivar a que vão para fora da cidade. Senão daqui a dias eu tenho uma cidade vazia dentro, que está povoada só por estrangeiros e por alojamento local, que acontece uma situação como aconteceu na pandemia. E, por exemplo, a Madeira, que era muito dependente do turismo, nós tivemos sérios problemas, porque quase 30% do produto interno bruto da Madeira, de um momento para o outro, eclipsou-se. E tínhamos na Madeira cidades, ou a cidade do Funchal ficou completamente deserta, os hotéis completamente fechados, e atrás da hotelaria vai a restauração, vai o pequeno comércio, vai o comércio tradicional que está feito, todo o turismo. É preciso ter cuidado com estas políticas e é preciso pensarmos para o futuro, mas com realismo e sabendo bem onde queremos chegar. Pedro Calado, Carlos Moedas, Rui Moreira, muito obrigada aos três por esta discussão. Muito teríamos ainda a debater, mas de qualquer forma já deixámos aqui bastantes importantes tópicos que devem ser seguidos daqui para a frente quando se pensa nas cidades. Muito obrigada, foi um gosto estar aqui a debater com vocês. Obrigado.